maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família, neste 5º domingo do tempo comum, onde nós somos chamados, convidados a refletir sobre o nosso compromisso cristão, em como temos vivido as verdades do Evangelho. Desejo do meu coração que esse tempo em que passaremos juntos, Deus fale comigo e contigo, e que você se sinta motivado a adorar o Todo-Poderoso. Nesse momento, com o coração cheio de alegria, nós adoraremos ao Senhor com o coro A Ideia Moraes, cantando A Ti, Senhor, Exaltarei, de Joseph Haydn, conduzidos pela maestrina Helen Heisling, acompanhado pela nossa irmã Gisele Santana e com edição de vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. A Ti, Senhor, exaltarei por Teu imenso e puro amor, imenso e puro amor, por Teu imenso e puro amor. E cantarei, meu Deus, e cantarei, meu Deus, Esse mesmo espírito, com o coração cheio de gratidão e de alegria, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós curvaremos as nossas cabeças, fecharemos os nossos olhos e oraremos ao Senhor. Feche seus olhos comigo neste momento. Senhor Deus, louvado, bendito e engrandecido seja o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, cheio de graça, amor e misericórdia, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra. Neste momento, Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos que Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que tem mudado a nossa história, mudado a nossa vida. Por isso és digno de toda honra, toda glória e louvor. Bendito seja o Teu nome em toda a terra. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 112, onde nós iremos ler todo ele, leitura esta que foi extraída de nosso lecionário. Vamos ler juntos o Salmo de número 112, que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De todo o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Bendita seja a palavra do Senhor.
No salmo que nós acabamos de ler, nós aprendemos que bem-aventurado é o homem que se compraz nos mandamentos do Senhor, que faz a sua vontade. Nós sabemos que somos falhos e pecadores, é uma realidade que está presente na nossa existência. Mas também sabemos que o nosso Deus é cheio de graça e misericórdia. Este é o momento onde eu e você curvamos as nossas cabeças, nos ajoelhamos, fechamos os nossos olhos e oramos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Eu te convido, aonde quer que você esteja, se você pode, feche seus olhos, se ajoelhe e ore, confessando ao Senhor os seus pecados. Senhor, mais uma vez, nos prostramos ante a Tua augusta presença. Sabedores que somos, que Tu és Deus Todo-Poderoso, Santo, cheio de majestade e glória. Nos quedamos diante do Senhor porque reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que somos pecadores. Por isso, Senhor Deus, oramos, te pedindo misericórdia. Tende misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais fiéis a Ti. Que, Senhor, deixemos de lado os nossos pecados, que agora confessamos. Que eles sejam, Senhor Deus, prova da Tua graça e do Teu amor sobre nós. Que busquemos, Senhor Deus, uma vida de santidade e pureza. Realmente agradecemos, porque temos a certeza de que quando estamos arrependidos e confessamos os nossos pecados a Ti, o Senhor nos derrama perdão, misericórdia e amor. E cheios de graça, que vieram da parte do Senhor, nós te agradecemos por este perdão maravilhoso que recebemos. Também te suplicamos pelas nossas dificuldades, os problemas que temos. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor sabe que o mundo que vivemos nos traz adversidades, das mais variadas. Mas a nossa confiança está no Senhor e sabemos que o Senhor é todo-poderoso e ninguém pode lhe impedir de agir. Também te rogamos por aqueles que sofrem, pelos que se encontram num leito de hospital, por aqueles que estão em tratamento, que estão passando por qualquer outro tipo de dificuldade. Ajuda-nos, ó Pai. É a oração que te fazemos, cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar hino Amor Sacrificial, que se encontra no Inário Novo Cântico de número 89, sob a condução da maestrina Helen Heinsley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Salvar, quem poderá contar?
daremos, pois, ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Sim, não podemos, de fato, recompensar Deus pelo que Ele nos faz, mas nós podemos participar do seu reino. Ele nos dá esse privilégio através de dízimos e ofertas que nós entregamos com o coração cheio de alegria, porque reconhecidamente o Senhor tem nos abençoado. No seu monitor, você poderá ver como você pode participar deste momento, através de depósito, Pix ou transferência. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por todo o seu cuidado sobre as nossas vidas, sabendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem dEle. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos a certeza absoluta de que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti, Senhor. E nada na nossa vida pode existir se não for ao Senhor que fizer. Continua conosco, continua nos dando recursos necessários para termos uma vida digna e que a Tua causa, a causa do Evangelho, seja, Senhor Deus, expandida nessa terra também através dos nossos dízimos e ofertas. Por isso, Senhor Deus, consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, que todos eles sejam usados por Ti como instrumentos. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que no nosso cotidiano nós devemos brilhar com a luz de Cristo. E é disso que nos fala o cântico que entoaremos agora. Brilha no viver, que se encontra no Inário, novo cântico número 320, sob a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Este é o momento onde nós meditaremos na palavra do Senhor. Para tal, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16, que dizem assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, você já deve ter percebido, ela é um desafio constante. Sim, um desafio que nos leva a sempre transcender os nossos próprios limites. Sempre nos espera que sejamos melhores. Ser cristão é isso, é ser melhor do que nós éramos ontem e amanhã ser melhor do que somos hoje. Mas nós precisamos entender que esse desafio, ele nem sempre é muito fácil. Ele, de fato, verdadeiramente, exige muito de nós. Eu vou trazer um diálogo fictício para que você possa entender um pouco melhor essa relação. Imagine um palito de fósforo e uma vela conversando. O palito de fósforo, você sabe, ele tem que ser aceso para que verdadeiramente ele cumpra o seu papel. E a vela, de igual modo. Então, dentro desse contexto, imagine só. O palito de fósforo foi aceso e ele queria acender a vela. No entanto, a vela ficava assustada. Não queria ser acesa. E o palito de fósforo vira para ela e diz: olha, você só encontra o seu sentido de viver, você só encontra o propósito da tua vida se você se deixar acender por mim. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Eu preciso de acender e aí sim eu terei cumprido o meu papel. E a vela retruca: ah não, mas se eu for acesa, eu começarei a derreter e minha vida terá fim. E ele argumenta: não é simplesmente assim, não é por esse lado que você deve olhar. Você deve olhar que a sua vida será sem sentido se você não for acesa. Se você não for acesa, você continuará dura, fria e sem luz. Você não cumprirá o seu papel. E a vela pensou mais uma vez: mas se eu sou acesa, eu vou sofrer, eu vou derreter. E o fósforo disse: mas essa é a sua missão. E quando você está acesa, você não somente leva luz, mas também leva calor aos outros. Ela parou e pensou e disse: você está certo. Este é o meu papel. Eu aceito a missão. E o fósforo, já no finalzinho de sua luz, acende a vela e se encerra feliz. Afinal de contas, havia cumprido o seu papel. E a vela começa a iluminar e dar calor. O texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo está naquele conhecido Sermão do Monte. Mateus o coloca no alto do monte para discursar e falar os seus ditos, que são preciosos para aqueles que o servem. Ele está falando aos discípulos coisas muito diretas. Por exemplo, ele é muito enfático em dizer: vós sois sal e vós sois luz. É uma maneira muito explícita de Jesus falar que eles precisam ser diferentes, que a vida deles precisa fazer diferença na sociedade, no contexto onde eles se encontram. Afinal, Jesus Cristo, ele foi diferente. Ele foi além de qualquer coisa que o ser humano pode pensar. Jesus foi à cruz, ao Calvário, em nosso lugar. E Jesus está falando aos seus discípulos: olha, a vida cristã, vocês que me servem, vocês que me seguem, vocês que me têm como Senhor, vocês precisam entender que nem sempre será fácil, nem sempre será tranquilo. É um desafio. No entanto, esse desafio é válido, esse desafio é bom. E às vezes nós não entendemos um pouco porque a vida cristã verdadeiramente ela é desafiadora. Nós somos desafiados a viver como Jesus. E isso não é pouca coisa, pelo contrário, é coisa demais. Quem nos dera conseguir ser como Jesus? Sabemos que somos limitados, somos falhos e, no entanto, isso não é possível mesmo. Mas que podemos, através de uma vida cristã ativa e dinâmica, cada vez mais sermos melhores servos de Jesus. Cada vez mais nos aproximarmos de um ideal de vida cristã. O texto nos fala sobre isso, sobre romper limites, sobre sermos quem devemos ser, a despeito de desafio e sacrifício que precisamos fazer. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Eu quero que você pense primeiro comigo sobre ser sal.
Ser sal é ser temperado, é ser alguém que, de alguma forma, impede a corrupção, impede o mal. Eu não estou dizendo que você deve vestir uma capa e uma máscara e dar uma de super-herói nas ruas da cidade. Claro que não é isso. Nós podemos fazer muito mais através da nossa vivência, através do nosso testemunho. E é isso que Jesus especificamente quer falar. Nós precisamos viver de forma a sermos percebidos como servos dele. E viver assim é um desafio. Você é desafiado em todos os lugares. Você sai de manhã, pega o transporte coletivo, você está no metrô, você já deve ter visto cenas assim. Às vezes uma senhora de idade ou uma mulher grávida entra e as pessoas dormem. Eu até vi um meme uma vez que mulher grávida é sonífero dentro de transporte coletivo. O sujeito fecha os olhos, finge que está dormindo para não ser cavalheiro, para não levantar e dar o seu lugar. E é uma tentação, é um sacrifício, é um desafio. Pois, vamos supor, depois de um dia de trabalho, onde foi extenuante, onde você fez várias coisas, você quer sentar-se no transporte coletivo para ir para casa. E ver uma mulher grávida, com aquele barrigão de quase 9 meses e falar, senta aqui, não é fácil, exige de nós. Jesus está colocando em referência exatamente isso. Nós precisamos romper os nossos limites. É muito fácil nós nos sentirmos confortáveis em fechar os olhos e fingir que estamos dormindo. Mas o correto é levantar e dar lugar. O correto é ir além das nossas vontades, é ir além daquilo que nós mesmos esperamos de nós. Ser sal é fazer com que o mundo seja diferente. Nós vivemos numa sociedade corrupta, violenta, cheia de desigualdade. Nós vivemos numa sociedade que caminha a passos largos para longe da vontade de Deus. Qual é o nosso papel nela? Nosso papel é fazermos diferença. É onde quer que estejamos, o que quer que façamos, a luz de Cristo brilhe e o lugar seja temperado, tenha gosto. Jesus mesmo vai dizer, olha só, se o sal não salga, ou seja, se ele não utiliza a sua propriedade, para que ele serve? Para nada serve, para ser jogado fora e ser pisoteado. Não devemos ser pessoas que merecem ser jogadas fora e pisoteadas. Claro que é uma linguagem figurada, mas nós precisamos ser pessoas que onde quer que estejam, o que quer que façam, deem sabor, façam com que o mundo seja menos corrupto, menos mau. E você pode fazer isso não somente dando o seu lugar no transporte coletivo, mas sendo honesto, devolvendo aquele troco a mais que você recebeu, fazendo com que pessoas ao seu redor sejam mais companheiras, sejam mais amigas, não propagando fofocas de escritório, de repartição pública. Uma série de ações nós podemos ter que nos mostram que somos diferentes, que Jesus realmente nos tocou e nos modificou, a ponto de sermos pessoas que querem viver na luz de Cristo, que querem ser igual a Ele. Você não vai conseguir imaginar Jesus fazendo mal para alguém, não vai conseguir imaginar Jesus falando mal de alguém, sendo fofoqueiro ou coisa do tipo. E se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, precisamos saber que precisamos ser sal, precisamos salgar a sociedade, precisamos fazer diferença. O desejo do meu coração é que você entenda isso. O propósito da sua vida é trazer diferença a este mundo, a essa sociedade, sendo sal. A segunda coisa que eu quero pensar com você também está muito clara, muito explícita no texto que acabamos de ler. Você também deve ser luz. E o texto é muito claro, vai dizer que você não pega uma vela ou não acende uma luz e coloca por baixo de algo. Você faz com que ela seja colocada em destacado para que ela cumpra o seu papel de iluminar. E a Bíblia é muito clara, onde a luz chega, as trevas se dissipam. Jesus está querendo nos dizer exatamente isso, que nós precisamos iluminar, precisamos ser instrumentos para que as trevas se dissipem. E isso é um desafio grande. Além do mais, o evangelista João vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. E quando a gente pensa no maligno, nós pensamos em densas trevas.
E Jesus é a luz que faz com que essas trevas se dissipem. E eu e você somos chamados a iluminar tal qual Ele. A vida precisa ser iluminada. Esse mundo mau, esse mundo difícil, esse mundo onde as pessoas passam fome, onde as pessoas morrem das mais variadas doenças, morrem das mais variadas formas de violência, o Evangelho é o que pode transformá-lo. Sim, o Evangelho nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Se nós partirmos desse princípio simples, que também é explícito no Sermão do Monte, nós já faremos diferença. Afinal de contas, nós sabemos que existe um Deus nos céus que se preocupa conosco, que nos amou tanto que enviou seu próprio Filho a esta terra para morrer na cruz em nosso lugar. Nós sabemos que o pecado faz muito mal à humanidade e que o mundo cheio dele tem caminhado de mal a pior. E agora, você que foi tocado pelo Espírito Santo, foi convertido a Jesus Cristo, você passa a ser alguém especial. Não especial no sentido de ser melhor do que os outros, mas especial pois tem uma missão especial. Você passa a ser aquele que também pode iluminar e fazer com que as trevas se dissipem. E isso deve ser algo muito claro na nossa mente. Nós somos chamados a iluminar este mundo com a luz de Jesus. E nós fazemos isso através de um testemunho real, de propagação do Evangelho, de falar àqueles que estão sem esperança, àqueles que sofrem, que Deus os ama e que os ama tanto que Jesus foi à cruz morrer em nosso lugar. E tantas pessoas no mundo às vezes não compreenderam ainda essa mensagem. Celebram o Natal, celebram a Páscoa, compram os seus chocolates, dão presentes no Natal, mas não entendem o real significado de Jesus ter vindo ao mundo. E nós somos portadores da luz. Nós somos aqueles que, através da nossa palavra, da pregação do Evangelho, transformam vidas. Vidas são transformadas cotidianamente pelo poder que há na palavra de Deus. Mas eu e você precisamos falá-la. Nós precisamos compartilhá-la. Nós precisamos pregar àqueles que não conhecem. Talvez nem sempre lendo a Bíblia para alguém, mas sempre testemunhando do que Jesus fez na nossa vida. Isso é muito importante. Pessoas precisam entender que ser de Cristo é bom, de que proclamar o Evangelho nos faz bem, de que ter um sentido muito específico e muito bem claro na nossa mente do porquê estamos vivos, nos ajuda a viver melhor. Pense você naquelas questões já muito antigas, que são ditas há muito tempo. De onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui? Todas elas encontram resposta e solução na pessoa de Jesus Cristo. Você, quando recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ali você consegue ver, se descortinar diante dos seus olhos, o real sentido da vida. Nós viemos a este mundo para adorar a Deus e gozá-lo para sempre, diz o nosso catecismo. Nós viemos a este mundo para servi-lo. Nós viemos a este mundo para viver em conformidade com a sua vontade. Quando nós lemos a Bíblia e entendemos nela a vontade explícita de Deus para nós, nós passamos a iluminar a sociedade em que vivemos. E o mundo precisa ser iluminado. Iluminado através do conhecimento de Cristo, através da mensagem salvadora e cheia de esperança que Jesus traz. Eu lhe convido a pensar nisso, a pensar nessa mensagem. Enquanto as pessoas no seu convívio, ao seu redor, precisam ouvi-la. E quão bem ser cristão como você faria a esta pessoa. E por último, eu quero pensar no fechamento do texto que vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o versículo que encerra o texto que nós lemos hoje para a nossa meditação. E ele vai nos estimular a viver de forma que a nossa luz brilhe, que as boas obras sejam percebidas pelas pessoas e que essas pessoas glorifiquem a Deus por nossa existência. E eu quero que você reflita sobre isso. Será que as pessoas, ao conviverem contigo, ao viverem com você, no cotidiano, no dia a dia, elas olham para você e falam: poxa, Deus seja louvado pela vida do fulano. Deus seja louvado pela vida do ciclano. Sim,
É o que o texto nos manda fazer. Viver de forma a que as pessoas vejam aquilo que nós fazemos, vejam como vivemos e pensem assim: louvado seja Deus por essa vida, por essa existência. Essa também deve ser uma preocupação no nosso coração, de vivermos uma vida digna do sacrifício de Jesus. Ele que deixou a sua majestade, veio habitar em nosso meio, veio ser um como nós somos. Viver dignamente dele é estar em conformidade com a sua vontade. É aceitar esse desafio, que é diário, é cotidiano. Você acorda de manhã, já está posto o desafio. Seja como Jesus. Você vai para a padaria comprar o pão para o seu café da manhã, está posto o desafio. Seja como Jesus. E isso muda vidas. Isso faz com que novas pessoas entendam a maravilha que é receber Jesus no coração, de ter a vida transformada, moldada, completamente mudada a história, o destino, através desse Cristo maravilhoso que se deu por nós. As boas obras devem ser vistas por essa perspectiva. Não uma perspectiva que faz com que nós pensemos que podemos comprar a Deus com as nossas boas ações. Os desenhos de antigamente, talvez não seja da sua época, mas os desenhos de antigamente usavam como exemplo de boa obra você atravessando uma velhinha para o outro lado da rua ou carregando compras para alguém mais idoso. São bons exemplos, de fato, são boas obras e devem ser tidas como exemplo. Devem ser algo que precisa ser replicado. Mas a Bíblia não coloca boa obra nesse sentido apenas. Não é simplesmente fazer o bem, mas é fazer isto porque você ama a Deus, porque você se preocupa com o próximo. Não simplesmente para ganhar uma estrelinha ou simplesmente para que alguém te veja, nossa, fulano é bom mesmo, olha que beleza. Não, é para que com essas obras vocês sejam vistos como filhos de Deus, como servos de Cristo. Então, quando você estiver praticando algo que é bom, e você deve fazê-lo, tenha em mente o testemunho que você está dando para o próximo. Para que a pessoa olhe e veja, poxa, Deus realmente faz diferença na vida do fulano. Caramba, olha só, fulano é religioso, caminha com Deus, a vida dele é diferente. Eu quero essa vida para mim. Eu quero ser assim. Eu quero servir a esse Deus que ele serve. Essa é uma das coisas que precisam caminhar na nossa mente sempre, devem estar presentes no nosso pensamento. Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz, e a nossa existência deve levar as pessoas a glorificarem a Deus. O desejo do meu coração é que nesse pouco tempo você tenha entendido que ser sal é dar sabor à vida, é fazer com que outras pessoas entendam que apesar do mundo ser mau, apesar dele caminhar nas trevas, a luz bendita. E o sal deve salgar, deve ser aquele agente anticorrupção. E que a luz, claro, como já é explícita, ela ilumina, ela dissipa as trevas. Por mais densas que sejam as trevas, Jesus consegue dissipar todas elas. E que a sua vida seja uma vida de significado, uma vida que vale a pena ser vivida, sempre na presença do Todo-Poderoso, na ação do Espírito Santo, vivendo o Evangelho dia a dia. Que Deus te abençoe. Nosso pastor, reverendo José Mirabeau, encontra-se ainda em gozo de suas férias. E claro, nós sentimos a sua falta, mas sabemos que esse é um tempo necessário para o renovo das forças. A nossa oração é que, ao longo desse tempo, ele possa descansar, renovar as suas forças e voltar para o seio desta igreja que tanto ama, para seguirmos com a proclamação do Evangelho. Hoje, dia 5 de fevereiro, nós damos início à Escola Dominical 2023. Sim, hoje iniciaremos o nosso curso do Antigo ao Novo Testamento. Um curso extraordinário que vai abarcar os estudos desde os Gênesis até o Apocalipse. Todos eles em blocos e ao final de cada bloco, aqueles que participarem receberão um certificado assinado pelos professores. Hoje, após o culto online, às 9h30 da manhã, nós teremos início essa escola dominical extraordinária. Participe! Neste domingo, após a escola dominical, no culto das 10h30, nós teremos a ministração do sacramento da Santa Ceia. Sacramento
que é algo muito importante para a vida cristã. Então, venha, participe desta celebração. Neste domingo também, segundo o nosso calendário de comemorações da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o Dia do Homem Presbiteriano. Nós ficamos felizes, pois na nossa igreja nós temos homens operosos, homens que têm trabalhado no reino do Senhor. E nós rogamos a Deus que os continue a abençoar e fazer deles sempre instrumento de bênção no meio da sua igreja. Louvamos a Deus por todos os homens presbiterianos. Lhe convido a orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.